Qual é a coisa mais assustadora que aconteceu com você pessoalmente que o fez questionar a realidade? Certa manhã acordei com meu despertador tocando às 6h30. Como de costume levantei e preparei o café da manhã. Assim que me sentei para comer, meu alarme tocou novamente e acordei na cama. Sonhei que acordei e fiz minha rotina matinal. Essa foi facilmente a coisa mais desorientadora que eu já experimentei. Tarde da noite estou trabalhando sozinho no laboratório de cadáveres e começo a ouvir um barulho. É difícil dizer como é o ruído, mas é um ruído abafado consistente. Então eu meio que ando ao redor da sala e localizo. Normalmente os corpos são todos guardados em grandes caixotes de metal, mas na época tínhamos um corpo a mais do que caixote. Então um corpo estava em um saco plástico e era daí que vinha o barulho. Então, estou apavorado neste momento e sozinho no laboratório olhando para este saco plástico que posso ver o contorno do corpo que presumivelmente está voltando à vida porque definitivamente está fazendo barulho. Fiquei de pé sobre este corpo por um minuto inteiro debatendo se deveria abrir a bolsa. E finalmente o barulho simplesmente para. Juntei todas as minhas coisas e saí correndo do laboratório. Uma vez acordei com o som de respiração pesada e senti como se estivesse sendo observado. Eu também não conseguia me mexer por um tempo. Então eu simplesmente deixei escapar o nome do meu cachorro e continuei chamando por ele. Ele não correu e assim que consegui me mexer fui procurá-lo. Encontrei-o sentado na porta da cozinha apenas olhando para frente. Comecei a chamá-lo logo atrás dele e ele nem se virava. Então eu toquei suas costas e ele se virou para olhar para mim, mas voltou ao seu transe. Mais ou menos um ano após o fato descobri que a primeira coisa provavelmente foi a paralisia do sono. Não tenho muita certeza sobre o que estava acontecendo com o cachorro. Malditas alucinações auditivas. Eu estava dirigindo por uma estrada rural realmente escura à noite. Estou super privado de sono e tinha bebido várias bebidas energéticas. Eu não tinha o rádio ligado, então foi bem tranquilo. Então o sussurro começou. Estou confuso e não entendo o que é. Tento me concentrar nisso e penso: meu rádio não está totalmente desligado. Então começou a ficar mais alto. Eu ouço um vir aqui muito claro, mas meu GPS diz para continuar reto por 12 milhas. Eu tentei fingir que não me importei isso e liguei o rádio bem alto e continuei para o caminho de casa. No próximo exame físico eu menciono isso ao doutor e ele responde: tanto a privação do sono quanto a cafeína são conhecidas por induzir alucinações auditivas individualmente. Combinando ambas é perfeitamente normal ouvir coisas. Achei que estava ficando maluco. Havia um velho que morava na estrada que eu dirigia todos os dias para chegar à rodovia. Ele se sentava na varanda da frente tomando seu café da manhã, e ele sempre acenava para mim quando eu passava e eu sempre acenava de volta. Isso durou a maior parte de uma década. Um dia eu estava falando com meu vizinho sobre o quanto o senhor acenando fez minha manhã incrível. Meu vizinho diz: espero que, ele está morto há 3 anos. Após isso nunca mais o vi. Paralisia do sono. Alguns anos atrás eu estava sonhando que estava conversando com um amigo meu. Até agora nada de estranho. Mas então por algum motivo percebo que estava em um sonho e a pessoa com quem eu estava falando tecnicamente não era meu amigo. De repente a aparência dele ficou preta e eu senti ele me empurrando para baixo e me segurando na minha cama. Eu não conseguia me mexer e não conseguia respirar. Nesse momento meu gato acordou e pulou em cima de mim como se quisesse me proteger. Então a silhueta escura ou o que quer que aquela coisa desapareceu e eu acordei. Juro que tinha marcas vermelhas nos ombros onde aquela coisa estava me segurando no meu sonho. Eu sempre me lembro disso e não tenho uma explicação para isso. Quando eu tinha cerca de 4 ou 5 anos, lembro-me de acordar no meio da noite e caminhar até as escadas. Lembro-me de fechar os olhos por um segundo no topo da escada e quando os abria eu estava no fundo da escada. Eu corria para cima e fechava os olhos e a mesma coisa acontecia novamente. Aconteceu pelo menos 4, 5 vezes até que meus pais me chamaram para ir para a cama porque eles podiam me ouvir subindo os degraus. É estranho porque eu estava bem acordado e não tenho histórico de sonambulismo. Eu ainda penso nisso e me pergunto como isso foi possível. Depois que meu avô morreu, ele foi visto por toda a vizinhança e todos disseram que ele estava sorrindo. Acordei com meu avô parado na porta me encarando. Me assustou pra caramba e houve um flash e ele se foi. Ele está morto há cerca de 7 ou 8 anos nesse ponto. Perguntei à minha mãe e ela disse que sim, ele costumava fazer isso. Ele acordava minha avó para o trabalho batendo na janela. Eu estava dirigindo de volta para casa à noite algumas semanas atrás e passei por uma placa que dizia que uma cidade estava chegando. Esta cidade fica a 10 milhas da minha cidade natal. A placa dizia que eram 10 milhas. Então continuo dirigindo. Eu dirijo 10 milhas e não vejo a saída. Olho para cima e vejo a placa que dizia que a cidade fica a 10 milhas de distância. Era como se eu não tivesse me movido. Ninguém acredita em mim.
Quando eu tinha idade suficiente para não precisar de uma babá depois da escola, eu estava sozinha em casa em um dia de verão. Meus pais, que só voltariam mais tarde, me fizeram prometer que trancaria a porta e não atenderia a estranhos. Eu fiz isso religiosamente, pois também estava ansioso para ficar em casa sozinho. Havia uma tranca pesada na nossa porta da frente e eu deveria ter certeza de que a usaria. Eu fechei a porta e sabia que meus pais sabiam como abrir a fechadura. Então estou brincando com Lego lá em cima. Ouço o som inconfundível da porta da frente abrindo e fechando. Eu até senti o baque percussivo que era tão familiar quando a porta se fechou. Pensando que um dos meus pais deve ter chegado em casa mais cedo, desci para cumprimentá-los. Mas ninguém estava lá. Meu sangue gela quando começo a correr pelas possibilidades de explicar isso. Eu verifico todas as portas e janelas em pânico e todos estão trancados. Era uma casa de família padrão de 4 quartos e não uma mansão. Facilmente verifiquei tudo e tive a certeza que eu estava sozinho em casa. Mas tenho certeza que foi a porta que ouvi. A casa estava silenciosa e era um barulho muito alto e distinto. Saí de lá rápido e fui para a casa de um amigo. Ele não acreditou em mim e tinha certeza de que eu estava mentindo para ele. Sonhos premonitórios, principalmente quando criança, crescendo cada vez menos até que pararam aos meus 20 e poucos anos. A última coisa que tive foi sonhar com a morte de alguém de quem eu gostava muito. Um dia depois eles se afogaram. Aquilo me afetou tanto que acho que algo simplesmente desligou no meu cérebro e não tenho mais sonhos premonitórios. No entanto, confio muito na minha intuição em várias circunstâncias. Não necessariamente assustador, mas definitivamente me fez questionar a realidade. Eu trabalhava em um posto de gasolina. Um cliente regular era como noite e dia. Um dia ele seria de fala mansa e tímido. No outro ele seria detestável. Sua preferência pelo cigarro também mudava de dia para dia. Mas ele sempre vinha no mesmo caminhão de trabalho com os mesmos caras na mesma hora do dia. Um dia ele entrou e foi direto para o banheiro. Um minuto depois ele entrou novamente e foi até o balcão. Eram gêmeos. Levei 8 meses para perceber que eles eram gêmeos, e nem mesmo gêmeos idênticos. Quando eu era criança, entre 8 ou 9 anos, costumava acordar todas as noites com os faróis entrando pela janela do meu quarto. As luzes então parariam e apagariam, não como se um carro passasse, mas como se estivessem desligados. Então as longas sombras de um homem, como se estivessem olhando pela minha janela, passavam e paravam em frente à minha janela. Eu ficava muito quieta e fingia que nada aconteceu. Isso aconteceu todas as noites durante meses. Eventualmente eu me convenci de que era imaginação. Agora que penso, isso parou quando meu padrasto se mudou, mas eu estava convencido de que não era real. Do outro lado da rua morava minha melhor amiga, cuja mãe também era solteira e ela se recusava a dormir em seu quarto. A janela dela dava para a minha janela. Ela me disse anos depois que era porque todas as noites um homem estacionava no quintal dela e caminhava até o meu quintal. As longas sombras eram da luz em seu quintal. Ela finalmente decidiu que era meu pai nos checando e nunca me contou até eu ser adolescente, mas não era meu pai. Então eu pensei que estava louca e alucinando por anos, e talvez eu não estivesse. Talvez fosse apenas duas crianças que estavam tendo sonhos estranhos ao mesmo tempo todas as noites. Eu teria classificado isso como um sonho, exceto que eu sei que estava acordado porque eu realmente tinha que fazer xixi. Acordei no meio da noite tendo que fazer muito xixi, como mencionado acima, e da minha posição no beliche de cima eu podia ver o corredor. O banheiro ficava do outro lado do corredor da porta do meu quarto e estava na minha visão. Eu estava começando a descer e ir ao banheiro quando ouvi e senti os passos de um homem descendo o corredor e entrando no banheiro. Achei que devia ser meu pai, mas isso era estranho porque ele e minha mãe tinham seu próprio banheiro. Ainda mais estranho que ele não acendeu a luz e nem fechou a porta. Então depois de um tempo eu fiquei irritado porque eu realmente tinha que ir e chamei por ele. Nenhuma resposta. Então eu finalmente desço, acendo a luz e encontro um banheiro vazio. Eu definitivamente tinha visto uma figura, ouvido os passos e sentido as vibrações dos passos de um homem grande descerem pelo corredor e entrar ali. Eu tinha cerca de 10 anos quando isso aconteceu, mas eu me lembro tão vividamente porque essa é a coisa mais bizarra que já aconteceu comigo. Sonhei que estava escuro, chovendo e eu estava na floresta caminhando em direção a uma fogueira. Havia 3 homens ao redor que eu nunca tinha visto antes. Um estava vestindo uma camisa e calças com enormes listras horizontais brancas e pretas como um prisioneiro pode usar. Eu não conseguia descobrir porque eu não estava com medo no meu sonho. Avançando 10 meses depois, estamos caçando e acampando. Um amigo traz consigo 3 de seus amigos que nunca tínhamos conhecido antes. Eu tenho que ir ao banheiro e meu marido caminha comigo desde que está escuro
escuro. Voltamos e começa a chover. Chegamos à clareira e lá estão seus 3 amigos ao redor do fogo, um vestindo a roupa descrita acima. Eu não estava com medo no meu sonho porque meu marido estava atrás de mim e eu simplesmente não podia vê-lo. Ninguém acredita em mim. Continue assistindo clicando em um desses vídeos.